Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou dar início então à série sobre a conversão de uma fonte ATX, uma fonte de computador, para uma fonte de bancada para usar na sua bancada de eletrônica. Mais precisamente esse projeto aqui que eu já mostrei em um outro vídeo. Se você não viu esse primeiro vídeo, onde eu dei uma prévia, onde eu falei alguns detalhes sobre a construção dessa fonte, mostrei ela funcionando inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, eu sugiro que você assista antes de continuar. Eu dividi as etapas da montagem em dois vídeos, tá? Então, nesse primeiro vídeo, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns testes que eu fiz, algumas coisas que eu executei antes de fazer a montagem definitiva, a conversão definitiva dessa fonte. Então, eu vou mostrar esses testes, essa preparação, digamos assim, no vídeo de hoje, e no próximo eu mostro a montagem final, deixando o projeto concluído. Então, a partir de agora você acompanha. Quando eu fiz a gravação dessas imagens, só para deixar isso claro desde o início, eu ainda não tinha a minha câmera que eu uso atualmente, eu tinha uma câmera mais antiga, um pouco que não tinha tanta resolução. Então a qualidade das imagens não está tudo aquilo, mas eu tentei compensar explicando o procedimento que eu estava fazendo naquele momento. Então eu espero que tenha ficado no mínimo entendível o tutorial, o vídeo, o passo a passo que eu vou mostrar a partir de agora. Caso você não tenha compreendido alguma coisa que foi mostrado no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo e dentro da minha disponibilidade eu vou tentar te ajudar. Então você acompanha agora os preparativos da montagem e lembrando que a finalização vem no nosso próximo vídeo. Bom, eu vou utilizar aqui uma fonte ATX antiga, eu já tinha usado ela para um outro projeto, então ela já está sem os conectores de PC, já está parcialmente desmontada por conta de eu já ter utilizado ela em outro projeto anteriormente. Eu vou usar esse módulo aqui, é um módulo Step Up e Down, que tem então um amplificador e redutor de tensão, também um regulador de corrente. O link desse módulo aqui está na descrição, eu comprei ele diretamente da China. Eu vou usar dois potenciômetros de 10K cada, eles são multivolta, são 10 voltas então para você fazer a regulagem, isso vai dar uma precisão maior na regulagem de tensão e corrente da nossa fonte. Porém você pode usar um potenciômetro normal, convencional também, só que o ajuste da tensão e da corrente ele não vai ser tão preciso, você vai mexer um pouquinho o potenciômetro, ele vai mudar por exemplo 1, 2 volts de uma vez só. Então o multivolta foi escolhido justamente por conta dessa precisão. Eu vou usar dois acabamentos, dois botões aqui para os potenciômetros. Eu vou usar também uma chave liga e desliga de duas posições para fazer o acionamento da minha fonte de alimentação. Um display que vai mostrar a tensão e a corrente. Esse display também foi comprado na China, o link também está aqui na descrição do vídeo. Eu vou usar conectores do tipo banana para conectar o cabo então da minha fonte de alimentação quando eu quiser alimentar algum circuito, algum componente. Eu vou usar um preto e 3 vermelhos. Eu vou usar também dois LEDs, um verde e um vermelho. O verde vai ser usado como indicador de fonte ligada e o vermelho de baixa corrente para o circuito que está sendo alimentado. E eu vou usar também duas portas USB que eu retirei de um gabinete velho. Então eu vou usar para fazer a parte do carregador frontal dessa minha fonte. Além disso, eu vou usar espaguete termorretrátil, estanho para solda, cola quente, enfim, alguns insumos básicos para montagem de qualquer projeto. Bom, como de costume, eu sempre começo fazendo testes antes de montar o projeto definitivo. Para isso, eu soldei na entrada da placa reguladora os fios preto e amarelo da fonte, que vão entregar 12 volts. Então, eu soldei esses fios corretamente na entrada da minha placa para verificar o funcionamento dela. Depois, eu liguei o multímetro na saída da placa, liguei a fonte de alimentação, emendando os fios verde e preto para testar esse circuito. Depois, usando uma chave, eu regulei, através dos trípodes dessa placa, a tensão para ver se havia variação para mais e para menos. Com isso, com esse teste, eu descobri qual dos trípodes é usado para regular a tensão. Nesse caso, o mais próximo da entrada de energia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse trípode que está soldado na placa. No lugar do trípode retirado, eu vou soldar um fio para cada terminal. Então, eu coloquei um fio preto, amarelo e verde. Começando do lado da entrada de energia, então seguindo essas cores, preto, amarelo e verde, começando do lado de entrada. Agora eu vou soldar os fios no potenciômetro para verificar o funcionamento. Depois que os fios estão soldados, o que eu fiz? Eu aumentei e diminuí o potenciômetro, girando sentido horário e anti-horário, para descobrir se estava tudo funcionando corretamente. O que aconteceu aqui foi que quando eu girava o potenciômetro no sentido horário, ou seja, para a direita, ele diminuía a tensão ao invés de aumentar. Então eu fui mudando a posição dos fios lá no potenciômetro até descobrir a posição correta. Outra coisa que aconteceu comigo foi que a tensão não ia até o limite da placa, ela aumentava um pouquinho e daí parava. Então eu fui sempre invertendo um fio com o outro na ligação do potenciômetro até descobrir a forma correta de ligação.
Nesse caso aqui ficou da seguinte forma, ficou o fio amarelo, o preto e o verde começando pela frente do potenciômetro, ou seja, pela parte onde tem o botãozinho de giro. Depois que eu já tinha descoberto então a posição correta de ligar esse potenciômetro na minha placa, eu fiz o isolamento usando espaguete termorretrátil e repeti esse procedimento para o trípode do lado da saída da energia, que é o responsável por regular a corrente entregue para o circuito. Então eu substituí esse trípode pelo outro potenciômetro. Nesse potenciômetro aqui, se você ligar uma carga, no caso um mini motor DC, por exemplo, uma lâmpada, você pode testar a regulagem de corrente. Quando a corrente que está sendo entregue para o circuito é abaixo do que esse componente precisa, uma luz vermelha acende na placa, indicando que a corrente é insuficiente. Esse LED vermelho, eu vou estender ele, ou seja, eu vou soldar fios aqui e vou levar ele até o painel frontal da fonte para que haja a indicação de corrente baixa lá no painel frontal da minha fonte posteriormente. Bom, com isso a gente tem os testes básicos da nossa fonte já feitos, então eu já descobri quais que são os locais responsáveis por regular a tensão e corrente, descobri também onde está o LED que indica a corrente baixa, já substituí os trípodes que vieram soldados na placa por potenciômetros que eu vou usar no painel da minha fonte, e agora é hora de começar a montagem definitiva da fonte. Bom, eu vou começar removendo os fios de entrada da minha placa e eu vou soldar um fio preto e um vermelho na saída dessa plaquinha, desse módulo Step Up Down. Eu vou deixar ele pronto para receber o restante das conexões, então já deixa essa parte preparada. Agora, para finalizar essa primeira etapa, eu tenho que fazer então a marcação e os cortes, as furações no painel, que vai servir como painel frontal da minha fonte de alimentação. Eu fiz todo o esboço das conexões que eu queria num papel, tá? Então eu fiz esse desenho no papel, respeitando os limites da fonte. Tem um fan ali que vai ser na parte superior, nesse caso aqui, então eu preciso respeitar esse limite. Eu fiz uma colocação, uma disposição dos componentes conforme eu queria nesse painel. Eu transferi as marcações desse desenho para o metal da fonte e depois, utilizando furadeira, utilizando micro retífica, você pode usar as ferramentas que você tem à mão, eu fiz os cortes e as furações para conectar todos os componentes no painel frontal da minha fonte de alimentação. Essa furação, essa colocação de componentes, ela vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você planejou para o seu projeto. Nesse caso aqui eu estou compartilhando com vocês o projeto que eu fiz, mas é livre, você deve adaptar isso de acordo com a sua necessidade. Bom, eu vou encerrar a primeira parte desse nosso projeto por aqui, com esses testes, com essa preparação inicial então da carcaça da nossa fonte, e eu deixo para fazer a montagem, a finalização do projeto no nosso próximo vídeo. Então, se você quiser acompanhar, já se inscreve aqui no canal para não perder a publicação desse vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão será bem-vinda aqui nos comentários e dentro da minha disponibilidade e, é claro, do meu conhecimento, vou tentar ajudar respondendo o maior número de dúvidas possível. Por enquanto, muito obrigado por estar aqui, por acompanhar o RBTech aqui na internet, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.